Escondi os meus prazeres e quando anos depois fui capaz de refletir e comecei a olhar em volta para pensar no meu progresso e na minha relação com o mundo, já estava comprometida em uma profunda duplicidade. E é com esse trecho dessa obra-prima do Robert Louis Stevenson que eu dou início a esse vídeo para falar sobre O Médico e o Monstro, uma obra inicialmente publicada em 1886 e acabou consolidando o autor. Um fator curioso com relação a essa primeira publicação é que ela deveria ter sido feita em 85, um ano anterior, mas como o mercado editorial estava bastante saturado, eles decidiram adiar. Um outro fator curioso com relação a essa obra é que ela foi baseada na vida dupla de um homem que vivia na Escócia e durante o dia ele era um respeitável marceneiro e à noite ele roubava as casas do pessoal da vizinhança. Bom, a história se passa em Londres, no centro do mapa do horror gótico, e ela tem como narrador o Dr. Utterson, que é um advogado. E já no início nós nos deparamos com um mistério. Esse advogado recebeu o testamento do Dr. Jekyll, que é um médico, e nesse testamento ele passa todos os bens para um tal de Hyde. Só que o mistério é que ninguém sabe quem é esse tal de Hyde. O Jekyll, que é esse médico, ele é bastante respeitado, ele é bem visto pela sociedade, só que esse advogado fica preocupado porque ele pensa que esse Hyde, esse misterioso Hyde, está ameaçando esse médico. E aí, pensando nessa construção desse nome Hyde, que no livro é escrito como H-Y-D-E, se formos pensar no termo hide, né, to hide, que é o verbo esconder, ocultar, a gente percebe que a preocupação do Stevenson na hora de escrever esse livro foi até na construção desse nome, porque tem tudo a ver com esse personagem que, de certa forma, está aí escondido nessa narrativa. Bom, então o Utterson ele tenta entender essa situação porque ele está preocupado porque além do advogado, do médico, ele era também amigo. Então ele começa a querer pesquisar e entender um pouco mais e a gente percebe traços de uma novela policial, de mistério, suspense, o que é muito legal. E aí começam a aparecer alguns casos misteriosos e até crime. Algumas pessoas começam então a ver esse tal Hyde. E eu queria ler um trechinho para vocês, eu acho que é da página 87, que as pessoas que veem o Hyde tentam defini-lo. E veja só o que a maioria pensa a respeito desse homem misterioso. Todos concordavam num único ponto, a perturbadora sensação de uma deformidade não identificada que tanto impressionava a quem o tinha visto. Esse homem é estranho, eles descrevem ele como uma pessoa baixinha, que tem alguma deformação, tem algo de sombrio e algo de assustador, mas que ninguém sabe definir. Gente, eu confesso que durante a leitura desse livro foi me dando um frio na espinha, sabe? E um frio na barriga. É assustador, de verdade. O Stevenson, ele conduz essa narrativa com maestria e a gente vai criando um quebra-cabeças. Eu confesso que fazer esse vídeo tá sendo um tanto que difícil porque eu não gosto de dar spoilers. Mas essa história é uma história que inspirou filmes, HQs, desenhos, e eu acho que todo mundo conhece o desfecho dessa história, não é? E o fator mais interessante da história até tem a ver com o spoiler, que é quando você começa a fazer uma análise psicológica. Então eu vou falar a partir de agora um pouquinho dessa parte. Então se você não conhece a história, pretende ler, não gosta de spoilers, dê uma pausa aqui. Pausa aí, deixe seu comentário e depois você volta para assistir o restante, tá bom? Essa história, então, basicamente ela é representada sobre a forma de uma narrativa estranha. Então aí nós já temos rompimento de algumas expectativas e aqui nós temos a luta do bem e do mal. O Dr. Jekyll, que é esse homem renomado, bem visto na sociedade, e o Hyde, que é esse monstro, eles são uma pessoa só.
O Dr. Jekyll, ele faz experimentos científicos e um desses experimentos acaba o transformando em Hyde, que é a tal de beber aquela poção e tudo mais. Mas claro que são só metáforas para representar uma abordagem psicológica muito mais profunda. A gente consegue perceber essa dualidade e essa duplicidade em um único homem. Inclusive, o mistério só é desvendado no último capítulo, titulado como O Relato Completo do Caso por Henry Jekyll. Então, o próprio Henry narra essa parte. E eu posso dizer que é o capítulo mais incrível do livro, é um capítulo que rende discussões, que rende vídeos, dissertações, teses, porque é muito rico. Eu vou ler um trechinho para vocês entenderem melhor sobre essa coisa psicológica e de você ser o monstro, de você ser o bom e você ser o mal ao mesmo tempo, que parece que é inerente mesmo ao homem. Olha só, lá vai. Dia após dia, e dos dois lados de minha inteligência, o moral e o intelectual, fui me aproximando mais e mais da verdade, cuja descoberta parcial me valeu um desastre pavoroso, a de que o homem não é de fato uno, e sim duplo. Digo duplo porque no estágio de conhecimento em que me encontro, não posso ir além desse ponto. Outros virão, outros me superarão nessas mesmas linhas. E ouso sugerir que o homem será um dia conhecido como um conjunto de cidadãos multifacetados, incongruentes e independentes. Da minha parte, pela natureza da minha vida, avancei infalivelmente numa direção, e só numa direção. Foi o lado moral e em minha própria pessoa que aprendi a reconhecer as dualidades absoluta e primordial do homem. E aí ele continua e você vai ficando assim, embasbacado e pensando, caramba, isso aqui foi escrito em 1800 e pouco, século XIX, e eu penso o choque e o baque que foi essa obra para aquela época. E ainda hoje me fez pensar no quão incrível e o quão genial que o Stevenson foi de construir essa história, que de certo modo, é fantasiosa, porque essa coisa do cara fazer uma poção, tomar e se tornar um monstro, não sei o quê, mas o psicológico é muito mais interessante. E a gente começa a pensar em quantas pessoas à nossa volta não vivem uma vida dupla, né? De dia elas mostram ser uma coisa e à noite elas são outra, ou vice-versa. E o horror que tem dentro do ser humano e pensar em que ponto o bem e o mal se acentuam. Quer dizer, deve haver de fato, a gente pensa que tem que haver em um indivíduo, o equilíbrio, mas às vezes o Hyde, né, que é o mal, ele acaba tendo um destaque maior e acaba transparecendo mais, né? E aí, pensando nessa coisa do equilíbrio, tem um outro trecho que está na página 133, que ele diz o seguinte: assim, tudo apontava para o fato de eu estar lentamente perdendo o controle de minha personalidade original e mais digna, e lentamente me incorporando à segunda e mais torpe personalidade. E ele segue dizendo assim: senti que eu precisava escolher entre as duas. Minhas duas naturezas tinham em comum a memória, porém as demais faculdades eram distribuídas de modo desigual entre elas. E esse homem, então, começa a lutar, ter uma luta interna, psicológica, porque ele perde o controle desse bem e desse mal. E aí, um dos trechos que mais, assim, me assustaram e... não sei nem se assustar é a palavra correta, mas ele diz assim: sim, eu havia ido dormir com Henry Jekyll e acordara como Edward Hyde. O conflito que esse homem vivia é intenso, é profundo, é genial. Uma coisa que eu queria falar é que o Louis Stevenson, ele exerceu influência sobre vários autores, como Oscar Wilde, Conan Doyle. Então a gente percebe aí o peso desse autor, né? É difícil falar desse livro sem dar spoiler, porque é uma obra curtinha que acabou caindo aí em domínio público, mas me deixem nos comentários se vocês já leram esse livro ou já viram alguma adaptação baseada nele. Me diga aí, o que predomina em você? Um médico
ou monstro, hein? O bem ou o mal? Não vale mentir. E vamos trocar ideia aqui nos comentários. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. E não deixe de me seguir também nas redes sociais, eu estou em todas elas. E agora, além de ter Snap, de ter Instagram, de ter Facebook, eu também estou no Scooby e no Filmou. Então eu tô colocando todos os livros que eu tô lendo esse ano, todos os filmes que eu tô assistindo também. Vou deixar todos os links aqui no box de informação. E me procurem por todas essas redes que eu estou conectadíssima. Um beijo e até a próxima. Tchau!